Você tem 7 anos e sem dizer uma palavra, a sua mente entende. Se eu não segurar as pontas, ninguém vai. E o destino da sua saúde mental e dos seus relacionamentos hoje dependem da sua capacidade de admitir que aquela criança madura de 7 anos não era um prodígio, e sim um sobrevivente em estado de choque. Antes que você considere clicar para sair desse vídeo, você percebeu que demonstrar como trauma da hiperresponsabilidade controla você? Primeiro, porque foi o que você fez para entender o porquê você carrega um peso que não é seu. Mas, segundo, se você considerou sair, é o seu vício em autossacrifício te dizendo que você não tem o direito de parar para olhar para a própria dor enquanto houver o mundo dos outros para salvar. Então, para satisfazer seu desejo compulsivo de finalmente encontrar uma saída para esse cansaço da alma, eu te prometo que se você dedicar seu tempo e sua atenção a esse vídeo, você vai aprender porque você sempre cai em ciclos de exaustão extrema, porque você só se sente valorizado quando está sendo útil e porque você atrai parceiros e parceiras que são essencialmente projetos de reforma. Você vai entender por que se ainda é viciado em assumir a culpa por tudo. Aquela culpa, seja ela qual for, por que você deseja assumir mesmo quando você tem tudo? E o mais importante, como aprender a finalmente deixar essa mochila no chão e ser cuidado, ao invés de ser sempre cuidador de adultos quebrados. O mundo te chamou de maduro, né? Seus pais te chamaram de orgulho, mas a psicologia chama isso de parentificação. É o processo onde a sua identidade foi deletada para que você pudesse servir de termostato emocional para adultos quebrados. Imagina que seu sistema nervoso é uma casa onde o alarme de incêndio está ligado há 20 anos. Você não ouve mais o barulho, mas você vive em estado de alerta. Você não descansa, você apenas pausa sua produtividade. Com culpa, né? Isso é hipervigilância. Biologicamente, quando uma criança troca a sua autenticidade por pertencimento, isso acontece. Se você, quando era pequeno, entendeu que causar caos era perigoso, se o seu cérebro entendeu que era perigoso demonstrar emoções ruins, ele pode ter deletado essa criança que era para ter existido e colocado um pequeno software ali de pequeno adulto, usando aquela lei do se sacrifique na infância, mas vive uma vida adulta exausta. E não foi sua culpa, gente. Na verdade, você foi muito inteligente, tá? Você usou adaptação estratégica. E é importante que você entenda isso para a gente continuar e chegar na solução. Você é um mamífero, certo? O apego, que é o vínculo com o cuidador, é mais importante para mamíferos no início da vida do que a autenticidade. Isso significa que se você expressar raiva, chorar, foi barulhento, e seus pais se irritarem com você enquanto criança, você vai entender isso como uma morte iminente. Gente, na teoria do apego, ser criança é tipo que ser um buscador de segurança. O que significa que se a base da criança não for segura, a criança ela começa a ser vigilante. Tem um pediatra, o Winnicott, que também é psicanalista, que ele vai descrever essa troca de autenticidade por pertencimento. Isso na prática significa que se sua mãe ou seu pai não conseguiram suportar suas necessidades reais de criança, a criança ela desenvolve um falso eu. Ela vai se tornar excessivamente boazinha, educada e obediente para proteger o seu eu verdadeiro que foi rejeitado. É bem duro, né? E ser criança, gente, é ter o direito de ser espontâneo, de brincar e de ser difícil também. Quando a criança precisa ser fácil para os seus pais, ela deixa de existir e ela passa a atuar. Então é super normal que na sua vida você tenha criado essa identidade de boazinha, tá? Porque no seu cérebro, enquanto criança, se você fosse você mesmo, você perderia os seus pais. E se você perder os seus pais, você morreria. Então, você acaba deixando de ser você para garantir que eles fiquem. Entende que isso não é porque você tá quebrado ou porque você foi treinado assim? Você teve que ser assim, você teve que ser a criança que aprende a ler o clima emocional antes mesmo dos pais entrarem na sala. Teve de ser a criança que identifica o tom de voz pesado ou o silêncio com textura de irritação. E como as necessidades dos adultos pareciam sempre mais urgentes e mais perigosas que as suas, você aprendeu a ser invisível. E você também se tornou um termostato emocional. Seus pais estão mal? Você faz piada. As coisas estão difíceis? Tira nota boa, limpa a casa, para estabilizar o ambiente como pode. E o que acontece com brincar sem propósito? O que acontece com ser vulnerável? São
arquivados, porque isso é ineficiente. E no lugar disso, o cérebro prioriza o córtex pré-frontal, que é onde que vai ter a lógica, planejamento, responsabilidade, antes do tempo. Isso atrofia dentro da criança o espaço para o desenvolvimento emocional lúdico. Só que isso volta agora na idade adulta. Você acaba levando a sua mente hipervigilante para a praia e você acha que o erro está na agenda, porque nem tirar férias resolve seu cansaço. Talvez isto seja porque seu senso de valor está atrelado à utilidade. E quem é útil na praia? Mas no mundo, as pessoas confundem hipervigilância com virtude, não é? Nossa, essa pessoa resolve tudo sozinha, ela é muito forte. Nossa, que pessoa foda. Mas, na ótica do trauma, isso é estratégia de defesa. Vamos falar agora sobre dois conceitos: a independência e a hiperindependência. Gente, independência é bom, ela é uma capacidade. Você sabe fazer as coisas sozinho, mas se a carga ficar muito pesada, você consegue delegar e você consegue pedir ajuda sem entrar em crise. A independência é baseada em autonomia. Já a hiperindependência, ela é um reflexo. Você faz tudo sozinho porque a ideia de depender de alguém gera ansiedade, náusea, pavor, e ela está associada a um sistema nervoso que aprendeu que a segurança é um luxo, não uma garantia. Me responde uma coisa aqui. Você já pediu desculpa por chorar? Já ficou sem graças quando recebeu elogio? Agora me responde outra coisa. Você já achou que chorar ou precisar de algo era perigoso? Ou, sei lá, seria irritante para seus cuidadores? Se você era uma criança que não dava trabalho enquanto os adultos desmoronavam, você aprendeu que seu valor tá não ocupar espaço. Na vida adulta, pedir ajuda vai parecer uma violação do seu único papel do mundo, de ser aquele que resolve e não que causa problema. E ser um fardo, abre bem aspas aqui quando eu falo fardo, é seu maior medo. Porque na sua mente traumática, fardos são abandonados. Aprender a não precisar de ninguém soa forte, né? Até você perceber que também é incrivelmente solitário. Olha como isso chega na idade adulta. A hiperindependência, ela funciona como uma barreira de contenção. Se eu não preciso de você, você não tem o poder de me decepcionar, me negligenciar e me deixar na mão. Ela é uma tentativa de controlar o resultado de todas as interações humanas. Se eu faço tudo, eu detenho controle. Se eu dependo, eu fico vulnerável à inconsistência do outro, que foi, provavelmente, o que te machucou na infância. Então, o hiperindependente, ele pensa que amor é uma dívida que vai ter que pagar. O que eu tenho que dar em troca? Qual que é o preço disso? Você está pronto para que o outro fale? Para que o suporte desapareça e que você tenha que assumir o comando novamente? E isso, meu jovem, traz outra coisa. Você já sentiu que você só atrai na sua vida relações que são projetos de reforma? Porque se o amor só parece familiar quando envolve alguém que significa conserto, a paz e o tédio significa que as pessoas não ligam, que elas não sentem. Se você aprendeu que o amor é uma transação onde eu ofereço paz, conserto e recebo segurança, o seu cérebro ele associa o sentimento de ser amado com o sentimento de ser útil. Em um relacionamento projeto, você sempre tem que consertar. Isso te mantém no controle. Seu parceiro que está quebrado, você sabe exatamente o que fazer, porque o seu software de pequeno adulto vai entrar em execução automática, perfeito. Você gerencia, você cura, você entende, você perdoa. Mas se o outro ficar bem, se ele já for saudável, você acaba perdendo sua função. Sem ter o que consertar, você vai perguntar: por que essa pessoa me amaria se eu não estou sendo útil? Você vai pular para outro projeto quando consertar o atual? Afinal, se não tem nenhum tipo de drama, não tem nada para ler. E o cérebro traumático assume que algo terrível está sendo escondido. Para você, intensidade é confundida com intimidade. Se não dói, se não é difícil, parece que não liga. Isso é uma repetição de trauma, uma tentativa inconsciente de reescrever o passado. É como se o adulto dissesse: olha, dessa vez eu vou ser o bom o suficiente para salvar essa pessoa. E quando eu salvar ela, eu finalmente serei amado de volta do mesmo modo que eu não fui quando era criança. Quando, por exemplo, você se torna terapeuta de todas as suas amizades, isso vai criar uma barreira, e uma falsa barreira de superioridade disfarçada de generosidade. Sabe por quê? Enquanto você foca nas fraturas dos outros, você não consegue olhar para as suas próprias. O projeto de reforma também é uma distração. É manter-se ocupado tentando consertar o outro,
porque isso evita o que você sente. Então, você não vai sentir esse luto invisível que é o vazio da sua própria infância que foi negligenciada. E a cura desse padrão é treinar o seu sistema nervoso para entender que a paz é segura e que o amor não precisa ser ganho a partir de suor e lágrimas. Para isso, eu fiz um pequeno protocolo aqui para você que tem 3 atos. Isso vai te ajudar muito. O ato A, gente, é o testemunho, é a reparentação ativa. E o ato C é a quebra de radar. Nossa, que letra horrível. Então vamos para eles. A parte 1 é a mais difícil e, paradoxalmente, a mais libertadora. Aqui você vai parar de dizer que a sua infância não foi tão ruim e vai ser real. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está fazendo gaslighting crônico de si mesmo. Quando você diz, nossa, outras pessoas tiveram problemas piores, gente, isso não é uma competição. O fato de alguém ter sofrido uma fratura exposta não anula o fato de que você tem uma hemorragia interna. Talvez você também queira proteger seus pais e admitir que foi tão ruim assim é ter lidar com uma raiva e um luto em relação às pessoas que deveriam ter te protegido, né? Então acaba sendo mais fácil se culpar ou diminuir o evento do que acertar que quem você amava te negligenciou. Só que fingir bem-estar também é uma máscara. E aí você vai glorificando uma cicatriz aberta como que você nomeou de maturidade. Não foi um presente, não foi um talento, foi uma falta de escolha. Validar a sua dor significa admitir: eu não queria ser forte. Eu queria ser cuidado. Eu não queria ser maduro. Eu queria ser criança. Então, como que você vai fazer esse testemunho do luto? Primeira coisa que você vai fazer é validar o seu passado e não tentar consertar. Validar é só olhar para a criança que você foi, olha para a criança que você foi e diz: eu te vejo, eu te ouço e eu admito, foi muito pesado para você ter que carregar tudo isso sozinho. Gente, muitas pessoas evitam validar a sua própria dor porque tem medo de que se começar a chorar nunca mais vai parar. Só que entende uma coisa, esse luto não é fraqueza, tá? É uma prova de cura. Ainda na parte do testemunho, você vai pegar e vai fazer as perguntas, escreve ela onde que você puder no celular, numa folha. A resposta dela escreve: o que eu precisei naquela época que eu nunca recebi? E quando você tiver a resposta, que pode ser algo bem simples, como eu precisava de alguém que me dissesse que a culpa não era minha, você vai parar de relatar esses fatos como um historiador frio de si mesmo e vai começar a sentir como humano que você é. Não é fácil, a resposta pode ser grande e pode ser dolorida, mas eu te digo isso com muito carinho. Ninguém tá vindo resgatar essa criança que você teve que enterrar. Seus pais, gente, eles podem nunca pedir desculpa. E o mundo pode continuar te achando forte. A única pessoa que pode dar o veredito de que sim, isso foi ruim e de que sim, você merecia mais, é você mesmo. Então, quando você valida essa dor, você dá permissão para o seu sistema nervoso finalmente relaxar, parar de prender a respiração. Tira um espaço, tira um tempo para você e faz isso, vai te ajudar. Agora, para o passo B, que é essa reparentação ativa, o que você vai fazer é como uma reconexão com você mesmo, aonde que você vai se tornar o seu pai e a sua mãe, metaforicamente falando, e vai se entender. E eu não tô falando aqui sobre mimar o seu adulto, e sim sobre oferecer uma base segura que o seu sistema nervoso nunca teve. Isso na prática funciona mais ou menos assim. Quando você cometer algum erro, você, enquanto nesse processo de reparentação, não vai se punir. Gente, para quem cresceu rápido demais, o erro, ele não era apenas um equívoco, né? Ele era um perigo. Então, se você errasse, o adulto instável que estava próximo poderia explodir, ou você poderia perder o único valor que tinha, que era seu filho perfeito. Então, você vai separar o seu comportamento do seu valor. Quando você errar hoje, sei lá, você esqueceu um prazo, você quebrou um copo, você falhou em um projeto, a sua voz interna, ela geralmente vai direto para a punição, que é como você aprendeu que seria na infância. O que você vai fazer no reparentamento de si mesmo, nesse reparentamento ativo, é interromper esse ciclo e dizer: tá, eu cometi um erro, mas eu não sou um erro. Eu ainda estou seguro. É bem difícil, parece fácil, mas é bem difícil, né? Porque a gente se culpa muito pelos nossos erros. Mas entra aqui a segunda parte dessa reparentação. Se deu o direito de ser medíocre, se deu o direito de ser bagunçado, de não ter todas as respostas, diz pra você, cara,
Você não precisa ganhar o seu direito de descansar hoje. Você pode descansar só porque você está cansado. Você pode escolher a sua vida. Você não precisa ser o melhor em tudo, todo o tempo. Isso significa baixar a guarda e entender que a punição ela não é necessária para garantir seu pertencimento. Você já pertence. Você também vai criar um ambiente para você mesmo de baixa consequência. O que isso significa? Que quando você marcar um plano, você não precisa ter 17 planos a mais para caso isso não dê certo para o seu plano inicial, porque isso é medo de falha. Então comece a se colocar em situações aonde que o erro é permitido e a punição é inexistente. Começa um hobby que você já tenha e seja muito ruim. Deixa a louça na pia por uma noite. Não pede desculpa por algo que não foi sua culpa. Tá? O objetivo é provar para o seu sistema nervoso, através da experiência e não só da lógica, que o mundo não acaba quando você falha, tá? Não acaba. E por último, segura sua mão em momentos de crise, entende que tá tudo bem. Fala para você mesmo, eu não vou te abandonar só porque você tá triste ou porque você tá com raiva. Isso vai te transformar de um sobrevivente exausto em um adulto integrado. Você vai começar a perceber que essa força que você tanto idolatra ou idolatrava era na verdade uma forma de rigidez. A verdadeira força, a força de um adulto saudável, é a capacidade de ser flexível, de cair, de pedir um abraço, de se levantar, sem precisar de se chicotear no processo, tá? E o passo C, que é talvez a minha prescrição mais aterrorizante para essa criança que cresceu rápido demais, é descanse. Você aprendeu que a produtividade é a única forma de se sentir digno. Quando você não faz nada por 10 minutos, você vai retirar sua moeda de troca. Sem ser útil, eu acredito que vai surgir pensamentos na sua cabeça, como eu não tenho valor se eu não estiver produzindo. Mas praticar a inatividade é um ato de rebeldia contra a ideia de que você é uma ferramenta e não uma pessoa. Então, tenta não consertar o ambiente por 10 minutos. Esse ambiente pode ser físico ou emocional. Você vai se forçar em momentos do seu dia, 10 minutos do seu dia, a sentir a temperatura da sala e da sua própria alma. Prática de sentir ansiedade e não reagir a ela, que é o que a psicologia vai chamar de terapia de exposição, é o que você vai fazer. O objetivo é mostrar para o seu sistema nervoso que você ficou parado e o teto não caiu. Então, o que você pode fazer? Você vai sentar em algum momento do seu dia, talvez no seu trabalho, e vai parar 10 minutos. Provavelmente você vai sentir um aperto no seu peito, que vai ser ansiedade. Só que você vai observar o impulso que você tem. Se é, sei lá, de pegar o celular, de trabalhar, de limpar a mesa, de planejar o jantar, não sei. E aí você vai dizer para si mesmo: olha, eu sei e sinto que esse alarme tá tocando, só que não tem fogo. Eu tô seguro em não ser útil agora. E tenta fazer isso por uns 7 dias. Quando você quebrar esse radar, você vai deixar de ser esse termostato emocional que muda para regular os outros e se tornar apenas um observador. Isso, gente, a quietude, ela vai parecer errada, ela vai parecer suspeita, mas o segredo tá em não tentar consertar a própria ansiedade. Apenas deixa lá. O que estava congelado, finalmente vai começar a derreter. E a ansiedade é o gelo que vai começar a mudar de estado. Então, assim, você finalmente vai se libertar de ter crescido rápido demais, usando esses 3 passos. Todos os 3 têm a sua devida importância e você pode refazer eles sempre que você precisar, tá? O vídeo tá acabando agora e provavelmente você vai enfrentar aí o algoritmo que vai te sugerir algo fácil para que você esqueça essa dor e volte a cuidar dos outros. Para não cair nessa, você precisa de lembretes físicos. Eu criei essas canecas aqui que você viu no vídeo e ela é um convite para o seu café da manhã ser um ritual onde você é o cuidado e não o cuidador. Então, se você quer uma dessas na sua mesa com símbolo de que você pode descansar, o link tá ali na descrição. Mas não se engane. Se escolher não é um caminho fácil, não é um caminho de flores, é um caminho de guerra. O Jung, gente, já vai dizer que o dragão que você mais teme guarda o tesouro que você mais precisa. Então, se você continua em cima do muro, você não está evitando a dor, você está apenas escolhendo uma dor lenta e silenciosa que vai te devorar vivo. Eu gravei um vídeo aqui sobre o preço de não se escolher, onde eu mostro o porquê enfrentar esse dragão é a única forma de você não morrer em vida. Continua moldando sua alma e eu te vejo lá em 2 segundos.